Graça e paz, irmãos. Ótimo dia para todos. Estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. O Senhor nos abençoa novamente, derramando graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Dando início a esse programa, vamos orar ao Pai, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Deus eterno, Deus de amor, obrigado, Senhor. Mais um dia podemos acordar na Sua presença, mais um dia, Senhor, estamos contigo. Obrigado por nossos irmãos que se reúnem para meditar logo cedo na Sua palavra, ó Deus. Obrigado porque até que o Senhor nos ajudou, o Senhor sempre tem sido bondoso para conosco, tem protegido o Seu povo. Obrigado, ó Pai, porque até que o Senhor nos ajudou. E fale conosco hoje por meio dessa meditação. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Começando o Conectados de hoje, dessa quinta-feira. Quero mandar os abraços hoje para as mulheres maravilhosas da nossa Igreja Missão Presbiteriana. Mulheres que estão aí na obra, mulheres que estão no dia a dia trabalhando. Deus abençoe todas as mulheres. Continuem firmes, fortes, tenham sabedoria, isso mesmo, tenham sabedoria aí para seguir na caminhada. Amém? Estamos agora aqui 6h30 da manhã no YouTube, 20 horas estaremos na reprise via Facebook. Então aquele que perde o Conectado 6h30 da manhã, pode fazer a reprise lá no Facebook, 20 horas, não tem problema. Lógico que eu sempre falo, procure se conectar logo pela manhã, o primeiro horário, você acorda, dá aquela respirada funda e já pode meditar na palavra de Deus. É sempre bom, é sempre melhor. Mas se por acaso você perdeu o programa pela manhã, participe do programa pela noite. O importante é diariamente alimentarmos a nossa alma, diariamente meditarmos na palavra do Senhor. Estamos agora com essa série especial de José do Egito, série muito boa. Um personagem que ele é fantástico, a forma como ele, tudo que ele passou e como ele lidou com todas as dificuldades. Deus sempre estando com ele e no final ele recebe a vitória, todo o sofrimento que ele passou. Então, hoje vamos meditar, vamos ouvir mais um pedacinho da história de José. Então, continua com a gente até o final e já prepara o seu coração para meditar nessa palavra. Mas antes da meditação, vamos orar novamente. Os irmãos sabem que diariamente nós oramos a Deus, separamos um pedido especial de oração. Agora nós vamos orar por trabalho, por emprego. O nosso país passa por essa dificuldade tão grande, a pandemia só piorou essa dificuldade, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando necessidade. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país, para que Deus ouça a nossa oração. Vamos orar para que no nosso meio sempre haja fartura do alimento, que ninguém passe necessidade. Agora, se você conhece alguém que precisa de trabalho, precisa de emprego, conhece alguém que tem os seus projetos aí pessoais, profissionais, ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Se for você mesmo, clame a Deus, clame que Deus tenha misericórdia para que Deus abra as portas para você. Vamos orar. Deus eterno, obrigado, ó Pai, porque estamos na Sua presença. Somos falhos, somos pequenos, mas o Senhor ouve a nossa oração, ó Pai. Neste momento, ó Deus, nós nos lembramos, Senhor, de todos que precisam de trabalho, precisam no meio de ganhar o seu pão, ó Pai. Todos que precisam de um emprego, ó Pai. Nosso país passa por uma crise profunda, mas para Ti, ó Deus, não há crise, ó Pai. Somos Seus filhos, oramos a Ti, suplicamos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus e em Ti nós colocamos a nossa esperança. Deus eterno, Pai de amor, tenha misericórdia do Seu povo, sempre abra as portas, ó Pai. Como sempre oramos, nós não queremos ficar ricos para não esquecermos de Ti, mas também, Senhor, sempre permita que nós vivamos de forma digna, de forma que glorifique o Seu santo nome.
Muitos dos nossos irmãos, ó Pai, têm os seus projetos profissionais, autônomos, seus projetos pessoais. O Senhor tenha misericórdia, o Senhor abra as portas para que esses projetos possam acontecer de uma forma natural, ó Pai. Não há qualquer empecilho, Senhor, para Ti, nada é difícil para Ti, ó Pai. Basta um pensamento seu e tudo se realiza, ó Pai. Pelo poder da Sua palavra, o universo foi criado. Por isso, Senhor, sabemos, reconhecemos que Tu és Deus grande e poderoso e colocamos o nosso pedido, colocamos a nossa ansiedade, colocamos a nossa súplica nos Seus pés, ó Pai. Olhe para nós, ó Pai, atenda a nossa oração, que no nosso meio, ó Pai, ninguém passe necessidade, mas sim que todos vivamos para a honra e glória do Seu santo nome. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nós oramos, ó Deus. Amém, amém. Amém, irmãos. Agora nós vamos para o momento da meditação. Vamos lembrar um pouquinho aí do que vimos ontem, né? José, os irmãos já sabem, José, filho de Jacó, ele era muito querido pelo seu pai, isso causou ciúmes aos seus irmãos, e esses irmãos cheios de ciúmes, eles vendem José como escravo. Né? Jacó fica em luto, fica em prantos, e José vai para o Egito como escravo. Lá no Egito, José começa a servir a Potifar, e Potifar ele é um oficial do faraó. José ele trabalha bem, Deus abençoa José, e por amor a José, né, Deus começa a abençoar Potifar. Então tudo que José faz é muito bem sucedido, Potifar é abençoado, e José vira canal de bênção ali naquela casa. Potifar vê isso e José assume uma posição cada vez maior dentro daquela casa. Então, de escravo, José passa, né, a liderar aquela casa, passa a cuidar dos bens de Potifar. Então, nesse cenário, nós estamos com José, mesmo escravo, ele dominando, cuidando da casa de Potifar. E aí vem um problema. Vem um problema onde vem a tentação e o pecado tenta, né, dominar José. José é tentado, mas vamos ver hoje como ele resiste ao pecado. Lá em Gênesis 39, 6 a 23, diz o seguinte: José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha o que acontece, irmãos. José está indo bem. Mesmo como escravo, José, ele assume as responsabilidades na casa de Potifar. Como vimos ontem, ele cuidava de tudo, exceto da comida de Potifar. Ele começa a se destacar, a casa vai bem, e ele que, né, era um jovem bonito, aquela boa aparência, a mulher de Potifar começa a cobiçá-lo. A mulher começa a dar em cima dele, falando o português de hoje. Né? A mulher quer trair Potifar com José. E a reação de José ela é muito interessante. Vocês veem que José em nenhum momento titubeia. José sabia muito bem o que era certo, o que era errado. José, ele tinha um coração totalmente inclinado a Deus, né? E a resposta dele para a mulher de Potifar é muito interessante. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Essa resposta, para mim, ela resume o coração de José. Ela resume o pensamento de José.
Ele fala assim: eu tenho tudo, Deus me abençoou tanto. Deus está comigo. Você vê que José, ele não reclama da situação, ele não reclama em ter sido levado cativo, ele não reclama pelas dificuldades que ele passou. Ele só vê a bênção que Deus coloca na vida dele. Ele fala: ninguém nessa casa está acima de mim, eu tenho tudo. Deus, ele é grande na minha vida, ele me abençoa tanto. Então, como eu poderia pecar contra o meu Deus? José, ele tinha muito claro que o pecado que nós cometemos é sempre contra Deus. Ele tinha temor a Deus. Então, ele não pecava pensando, não, como que eu farei isso com Potifar? Aí eu serei preso, eu faria, poderia ser até morto. Não, o pensamento de José nunca foi na consequência de que se ele pecasse, o que aconteceria com ele. Mas o pensamento dele é: eu não vou entristecer o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Um outro personagem que tinha um pensamento muito parecido, que nós vimos, foi Davi. O homem segundo o coração de Deus também. Sempre tinha uma preocupação muito grande em não pecar contra Deus. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer o que é errado, não é por causa do pecado, não é por temor a Deus. Nós deixamos de fazer o que é errado por medo da consequência, por medo da punição. Não vou fazer isso porque eu serei punido. Mas esse não é o motivo correto. Nós não devemos fazer o que é errado, nós não devemos pecar, não é por medo da punição, e sim por temor a Deus. É por respeito a Deus, é porque nós não queremos entristecer o coração do nosso Pai, o coração do nosso Criador. Nós não queremos sujar o sangue de Jesus Cristo, esse sangue que está sobre nós. Esse é o motivo correto para vivermos uma vida em santidade, uma vida fugindo do pecado. Então os irmãos veem que em nenhum momento José ele titubeia, não, ele é objetivo, ele é claro. Ele tem os valores, os princípios dele de forma muito clara. E ele fala para a mulher de Potifar: de maneira alguma, oh meu Deus, ele me abençoa, eu estou nessa casa, sou respeitado nessa casa, eu não poderia fazer algo tão perverso contra o meu Deus. Aqui é a chave, irmãos. Se você não esquecer de todo o resto dessa série sobre José, mas se você guardar essa frase: como eu poderei cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Se você lembrar disso daqui para sua vida já vai ser diferente. Quando o pecado bater à sua frente, bater à sua porta, você vai parar e vai falar: eu não pecarei contra o meu Deus. Quando nós tememos a Deus, nós não estamos preocupados com a consequência. Quando nós amamos a Deus realmente de todo o coração, o pecado não tem força sobre nós. Aliás, somos livres do quê? Livres do pecado. Somos libertos por Cristo Jesus. Libertos do quê? Do pecado. Nós não temos mais essa vontade de pecar, porque a nossa vontade é fazer a boa e agradável vontade do nosso Pai. Então Deus olha para nós, nos dá uma missão, nós queremos cumprir a nossa missão. Então o pecado não nos distrai, o pecado não nos chama atenção. Que pecado, eu estou com meu Deus, vou cometer algo tão perverso? Nós não pecarmos por medo da punição, irmãos, no nosso coração já cometemos o pecado. É um motivo errado. E José, ele tinha muito claro, ele tinha na mente dele, de forma muito objetiva, que não, ele não pecaria por temor a Deus, porque ele não queria entristecer a Deus. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha que interessante, aqui não foi uma investida e de repente ela foi embora, tá bom, José. Não, ela que insistia com ele, insistia para que ele caísse em pecado. Mas isso não tinha qualquer efeito sobre José, porque o coração dele estava firmado, ele estava certo de que ele não pecaria contra Deus. Olha que exemplo, olha o que nós devemos seguir, irmãos. Nossa vida prática. Façamos sempre o que é certo por amor ao nosso Deus.
não por medo da consequência, por medo da punição quando entrarmos em pecado. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Olha o que acontece aqui, né? Então, essa mulher aí que é rejeitada por José, essa mulher que tentou José e que José não caiu, ela arma uma cilada para José. Ela tenta agarrar José novamente, na fuga, fica uma parte da roupa de José com ela. Então ela arma toda uma história de que ele tentou abusar dela. Ela conta isso para os empregados, ela começa a montar testemunhas, né, que nem viram o que aconteceu. Mas ela começa a montar testemunhas e depois ela vai lá, inventa essa calúnia, inventa essa mentira para Potifar. E Potifar, quando ouve isso, não é para outro, né, com outro motivo, ele fica extremamente irado, ele fica indignado. Então ele mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha que interessante, irmãos. Pela segunda vez aqui na história de José, 2 capítulos, 2 vezes vem o termo: o Senhor estava com ele. O que aconteceu? Potifar acredita em sua mulher, pega José e lança na prisão. Então José vai preso injustamente. Ele foi caluniado, inventaram uma mentira para ele, armaram para ele. Com certeza não teve um julgamento aqui, não teve nada. Potifar, ele era escravo, ele não tinha direito a nada. Simplesmente Potifar pegou e lançou ele na prisão. Mas o Senhor estava com ele. Nós já vimos isso ontem. O Senhor está conosco em todos os momentos. Interessante aqui, o Senhor livrou José de ser vendido como escravo? Não, não livrou. O Senhor livrou José de sofrer aqui essa injúria, essa calúnia? Não, não livrou. O Senhor livrou José da prisão? Não, por enquanto não, José estava preso. Mas o Senhor em todos os momentos estava com ele. Essa é uma outra lição que nós tiramos, irmãos. É pregado hoje em dia um evangelho de que nós vamos vivendo a vida e Deus vai livrando a gente de tudo, vai abrindo tudo, né? Que nossa vida como por mágica, ela é transformada, que o cristão ele não sofre nada, não passa por dificuldade. Te vê tanta corrente, é hoje que Deus vai te libertar, é hoje que, esse monte de besteira. José foi levado injustamente, como escravo, foi traído pelos irmãos. José foi preso, José foi caluniado. José sofreu tudo isso, passou por tudo isso, encarou tudo isso com o Senhor ao seu lado. Essa é a diferença. Quem não tem Cristo, quem não tem Deus, ele pode passar por tudo isso, mas ele passa sozinho e acaba morrendo. José não. José passou por tudo isso com o Senhor ao seu lado. E o interessante é que, na situação que José se encontrava, ele era abençoado mesmo assim. Então, Deus não dava a libertação daquele problema, ou Deus não deu a libertação imediata daquele problema.
Mas Deus abençoava José no local onde ele estava, na forma que ele se encontrava, na situação ali que ele estava inserido. Então ele foi vendido como escravo, ele foi abençoado como escravo. Ele foi caluniado, né? Foi levantado aí falso testemunho contra ele, foi preso, e nós vamos ver que o Senhor está com ele, e mesmo na situação de prisão, o Senhor abençoa ele. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Por isso que, por que o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão? Porque o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro, ou seja, Deus tocou no coração do carcereiro para que ele fosse bondoso para com José. E olha que interessante, novamente José assume um posto. Mesmo como preso, ele ficou encarregado da prisão. Vocês imaginam, irmãos? Primeiro José era escravo. Ele ficou encarregado para cuidar dos bens de Potifar. José é acusado injustamente, vai preso injustamente. E José fica encarregado pela prisão. Dessa forma Deus trabalha. Não necessariamente Ele nos tira da situação, mas Ele cuida de nós, independente da situação que nós estamos. É isso que nós precisamos ter em mente. Passamos por dificuldade. Aqui José não estava sendo provado por Deus. Nada. Era a tribulação da vida, era a dificuldade da vida, era a maldade humana que estava sendo descarregada sobre ele. Deus não livrou José disso, mas dentro da situação, Deus cuidou de José e tratou de José. E é dessa forma que nós vivemos a nossa vida também. Quantas vezes somos caluniados, somos injustiçados, clamamos por justiça, ficamos revoltados. Está errado. Mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos que somos injustiçados, o Senhor cuida de nós. Se estivermos com o coração voltado a Ele, o Senhor cuida de nós. Isso precisa ficar muito claro em nossa mente. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém? Olha lá, então José estava preso. Mas até nessa situação de prisão, o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito, ou seja, o que José tinha que fazer, ele tinha sucesso, porque Deus ia abençoando. Olha que lição maravilhosa. José resiste ao pecado. José olha e vê que José tem um coração voltado para Deus, ele não quer pecar contra o Senhor. José é caluniado, ele é preso injustamente, mas o Senhor está com ele em todos os momentos. E até nessa situação de dificuldade, Deus coloca José numa posição de liderança, coloca José numa posição de cuidar de tudo. Mesmo escravo, José cuidou dos bens de Potifar. Preso, José cuidou da prisão. É assim que Deus age em nossa vida. Quando falamos, Deus transforma o mal em bem. Então não importa o que nós passemos, irmãos. Vamos ter o coração inclinados a Deus. Vamos temer ao Senhor. Não vamos pecar porque não queremos entristecer o nosso Deus. E não importando a situação, o Senhor trabalhará na nossa vida e o Senhor cuidará de nós. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra como a sua ação funciona em nossas vidas, ó Pai. Que possamos entender, que possamos, Senhor, descansar nas suas mãos, descansar nos seus braços, ó Pai. Obrigado por mais esse programa. Senhor, cuide e proteja de todos os nossos irmãos que agora vão para os seus afazeres. Sua forte mão esteja com cada um, que essa palavra fique cravada no coração dos nossos irmãos. Para aqueles que estão na reprise, Senhor, dê uma boa noite de descanso, ó Pai, que possam meditar profundamente, entender sempre a sua ação em suas vidas, mesmo quando a situação parece difícil, a situação parece sem saída, ó Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Estamos encerrando mais este Conectados. Sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana.
Deus abençoe todos os irmãos, Deus proteja, Deus guarde. Amanhã, Ele permitindo, estaremos novamente, continuando essa linda história de José. Fiquemos todos com a paz do nosso Senhor. Shalom.